Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso para esta semana, tá? Hoje, na nossa aula de ensino religioso, tá, minha gente, nós iremos estudar as páginas 19 e 20 do nosso caderno de apoio, tá? Então, olha só, nós temos somente um exercício, tá? Nós temos somente um exercício, né? Onde vocês irão escrever algo para mim, tá certo? Mas lembrando que o nosso tema de hoje fala sobre como me dar bem com meus irmãos, tá? Então, olha só, o texto vai servir para todo mundo, tá? Até porque nós não estamos trabalhando sobre religião, nós estamos trabalhando valores, né, sociais dentro desses textos de ensino religioso, ok? E olha que interessante, quando se fala de me dar bem com meus irmãos, a gente entende o seguinte, tá bom? Que é quando a pessoa, quando os membros da família, né, toda a família em específico, né, se dá bem um com o outro, tá certo? Ou quando eles se dão bem uns com os outros, né? Ou seja, os irmãos conseguem se dar bem um com o outro, né? Não brigam, não causam intriga, tá? E sabem resolver os seus problemas, ok? Agora olha só, o texto vai ser útil para quem tem irmãos em casa ou para quem não tem, tá bom? Porque quem tem irmãos em casa vai aprender como fazer para evitar problemas. E quem não tem vai aprender como fazer caso tivesse irmãos, né? Caso tivesse irmãos na família, como ele reagiria diante de uma situação difícil ou quando ele enfrentasse um problema, tá certo? Ok? Então o texto vai ser muito útil nesse sentido, tá, minha gente? Aí eu peço que vocês estejam bem atentos ao texto de hoje, tá? A leitura. O texto é um pouquinho grande, tá? Mas eu vou fazendo a leitura e nós vamos aqui pautando, né? Ou pontuando algumas coisas importantes que o texto vem apresentando. Aí depois nós temos apenas, como eu falei para vocês, né? Uma questão de exercício para que vocês possam realmente resolver depois, tá? Ok? Mas antes de começar, a gente vai fazer a frequência de todos vocês aí, tá bom? Então, olha só. Seja muito bem-vindo, tá certo? Sejam muito bem-vindos, né? Então vamos começar aqui com a Adley. Adley, muito bom dia, meu amigão, seja bem-vindo, tá bom? Agatha, bom dia, Agatha, tudo bem? Seja bem-vinda. Ana Luísa, bom dia, seja bem-vinda, Ana Luísa. Ana Sofia, bom dia, Ana Sofia, seja bem-vinda. Arthur Chaves, Arthur, bom dia, seja bem-vindo. Benício da Silva, Benício, seja bem-vindo, meu amigão, ok? Cauã Moraes da Silva. Cauã, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cauã. Jenny Cristiana. Bom dia, Jenny. Seja bem-vinda. Enzo Fernandes. Bom dia, Enzo. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá, Enzo? Enzo Gabriel. Bom dia, Enzo Gabriel. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando Gabriel. Seja bem-vindo. Gilberto. Bom dia, meu amigão. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ian Henderson. Bom dia, Ian. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigão. Tá? Ingrid Beatriz. Ingrid, bom dia. Seja bem-vinda, tá? Letícia Gomes. Letícia, seja muito bem-vinda. Bom dia, tá? Madison Davi. Madison, seja muito bem-vindo. Bom dia também, Madison. Maria Eduarda Damasceno. Maria Eduarda, seja muito bem-vinda. Tá certo? Bom dia. Maílson. Bom dia, Maílson. Seja muito bem-vindo, tá? Manuela Loine. Manuela, bom dia. Seja muito bem-vinda, tá bom? Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, seja muito bem-vinda. Bom dia para você, tá? Oliver Barbosa. Oliver, bom dia, meu amigão. Seja bem-vindo. Paula Letícia. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda, tá? Samiele Oliveira. Bom dia, Samiele. Seja bem-vinda. Sara Lohane. Sara, seja muito bem-vinda, tá? Bom dia. Thalisson Leone. Bom dia, Thalisson. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Tassiane. Bom dia, Tassiane. Seja bem-vinda, tá certo? E o William, o nosso último da lista, né? Seja muito bem-vindo, William, tá bom? Então, olha só, gente. Um muito bom dia aqui para todo esse povo da lista, tá certo? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, tá bom? E nós já iremos começar então com a leitura e o estudo desse texto para hoje, que é de ensino religioso, tá bom? Então vamos começar. Qual vai ser a nossa dinâmica aqui, tá? A gente vai ler, tá certo, os parágrafos e vamos conversando um pouquinho sobre eles, tá? Então a leitura é um pouquinho extensa, mas é um texto bem interessante. Inclusive, na página 20, tá? Nós vamos receber orientações, basicamente seis sugestões, né, de como nos dar bem com os nossos irmãos, ou como resolver conflitos em casa, tá? Entre pessoas da família, ou seja, entre os irmãozinhos, né? Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui, olha, com o seguinte, tá bom? Nós temos a pergunta, né? Como me dar bem com meus irmãos? Aí eu pergunto para vocês assim: alguma vez vocês já tiveram problema com os irmãos de vocês? Para quem tem irmão, tá? Alguma vez você já teve problema com seus irmãos? E para quem não tem irmão, alguma vez você já teve problema com seus primos ou com seus parentes? Já teve?
como você resolveu a situação? Você resolveu brigando, gritando, né? Xingando, reclamando, tá? Como foi que você resolveu isso? Então veja que essas perguntas são pertinentes, né? Porque o texto vai falar exatamente disso. Ele vai mostrar como resolver conflitos pequenos, né, dentro de casa, para evitar que eles se tornem conflitos maiores no futuro, tá bom? Então vamos começar aqui, olha, eu vou ler o primeiro parágrafo, você me acompanha, tá? Diz assim, olha: numa escala de 1 a 5, sendo 1 para distante e 5 para chegado, como você classificaria o seu relacionamento com seus irmãos? Então você que tem irmãos, tá? Você que tem irmãos, me diga uma coisa. É, vocês têm uma relação chegada? Vocês são chegados, vocês se gostam, vocês se falam, ou vocês são distantes um do outro? Cada um no seu lugar, ninguém fala com o outro, né? Ninguém conversa mais com ninguém, tá certo? Como é que é o relacionamento de vocês? Você daria um, tá? Você daria um, dizendo que eles são distantes, né? Que vocês são distantes um do outro, ou você diria que vocês são chegados e você daria aí o número 5 para esse relacionamento de vocês? Então, olha só, por que essa pergunta é importante? Porque a gente consegue se avaliar, tá? A gente começa a perceber se a nossa relação com os nossos parentes, né, com os nossos irmãos, que são parentes mais próximos, mais achegados, né, o que acontece? São pessoas da família, tá? Então, o que acontece? A gente começa a perceber se realmente a minha relação com o meu irmão é forte ou não. Se nós temos uma boa amizade ou se nós somos distantes um do outro, tá? Então esses pontos são importantes para que nós possamos pensar, né? Se a gente precisa melhorar nesse campo ou não, tá bom? Ok? Então vamos aqui, eu vou ler para vocês o próximo parágrafo que diz assim, olha: alguns irmãos são bem achegados. Por exemplo, Felícia, de 19 anos, diz: Irene, minha irmã de 16 anos, é minha melhor amiga. E Carla, de 17 anos, fala de seu irmão de 20 anos, Eric. Nós nos damos super bem, nunca brigamos. Então veja que nesse parágrafo aqui, né, eu tenho Felícia, né? Felícia, que tem 19 anos, e a sua irmãzinha Irene, que tem 16 anos. Então ela fala que a Irene é a melhor amiga dela. Olha a diferença de idade, né? Uma tem 19 e a outra tem 16 anos, né? Mas elas são super amigas. E Carla, que tem 17 anos, fala do seu irmão Eric, que tem 20 anos, dizendo que eles se dão super bem, eles nunca brigam, tá certo? Então, olha só, por que isso acontece, né? Porque, na verdade, são pessoas maduras, né? São pessoas maduras, né? Ou seja, elas conseguem entender a importância de se dar bem um com o outro. Por exemplo, uma respeita o espaço da outra, tá? Uma evita brigar com a outra. Quando surge problema, eles resolvem conversando, eles não resolvem gritando, né, um com o outro e assim por diante, tá? Portanto, vejam que quando a gente se dá bem com o outro, a nossa amizade é boa, tá? A gente consegue, né, ter uma amizade muito achegada com outra pessoa, independente da idade, tá, minha gente? Porque assim, hoje, muitas das vezes, né, você já deve ter observado que é assim, pessoas, adolescentes, não gostam de amizade com adultos. Os adolescentes são amigos de adolescentes, crianças de crianças, adultos de adultos, idosos de idosos, né? Só que assim, às vezes, o que acontece? Quando o adolescente deixa de ter amizade com adultos, né? Adultos responsáveis, né? E procura amizade somente com pessoas da idade dele, sabe o que pode acontecer? Ele pode se tornar alguém imaturo. Ele pode começar a fazer besteira, pode agir de maneira errada, né? Cometer alguns deslizes, por assim dizer. E isso pode prejudicar a relação dele no futuro, né? Com outras pessoas, né? E torná-lo um adolescente problemático, tá? Então é importante que ele tenha amizade com adultos, né? Adultos experientes, né? Com adultos que realmente vão ajudá-lo em alguma coisa, tá? Principalmente pessoas da família, tá, minha gente, ok? Muito bem, agora vamos aqui ao segundo parágrafo, olha. Por outro lado, muitos irmãos são como Laura e Marta. Brigamos por qualquer coisa, diz Laura. Qualquer bobagem é motivo para discutirmos. Ou talvez você se sinta como a Alice, de 12 anos, que diz sobre seu irmão Denis, de 14 anos. Ele me irrita, invade meu quarto e pega emprestado minhas coisas sem pedir. Ele é muito infantil. Então vejam que nesse próximo parágrafo, no terceiro parágrafo aqui, né, já existe o contrário, tá?
do que acontece com Felícia e Irene, né? E do que acontece com Carla e Eric, que se dão bem, né? Então a gente já viu aqui exemplos agora, olha, de irmãos que não se dão bem. Eles brigam. E se vocês prestarem bem atenção no final do parágrafo aí, ó, o que foi que Alice falou, né? Ela disse que o irmão dele que tem 14, o irmão dela que tem 14 anos, né, irrita ela. Ele invade o quarto, pega emprestado as coisas sem pedir, tá? E é infantil, tá vendo? Age como se fosse criancinha. Então veja o que acontece aqui, ó, tá? Essa atitude irrita. Essa atitude causa briga, confusão, né? E assim por diante. Agora a pergunta é: como resolver, tá certo? Como resolver este problema, ok? Como resolver este problema, né? Então, olha só. O próximo parágrafo vai continuar falando sobre isso, a gente vai aprofundando aqui os conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Você tem um irmão que o irrita muito? Essa é uma pergunta para você, tá? É verdade que seus pais são os responsáveis por manter a paz em casa. No entanto, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar aprender a conviver com os outros. E um bom lugar para aprender isso é em casa, ok? Então pergunta aí, olha, você tem um irmão que irrita? Não. Você é filho sozinho, você é filho único, né? Então não tem problema, melhor ainda, né? Mas tem um detalhe, tá? Quando você está próximo de seus parentes, né? Dos seus primos e assim por diante, você consegue manter a paz com eles? Vocês se dão bem? Ou será que vocês brigam, reclamam, né? Um fica pegando as coisas do outro sem pedir, né? Um fica xingando o outro e assim por diante. Será que isso acontece? Agora, se você tem irmãos, né? Você consegue se dar bem com eles ou eles irritam você? Tá? Como é que funciona basicamente? Então veja aqui o seguinte, ó. Os pais, a gente sabe que o pai e a mãe, né, são os responsáveis pela casa. E a gente sabe que eles têm todo o direito de manter a paz na casa. Mas não são só eles não, tá, minha gente? É bom lembrar que a criança, desde pequena, ela pode também manter a paz na casa. Como? Por evitar, tá? Por evitar criar problemas, certo? Por evitar criar problemas. Quando ela evita criar problemas, né? Ela mantém a paz na casa, tá certo? Quando ela é obediente aos pais, ela evita criar problema, a casa se mantém em paz e a vida deles é mais significativa, tá bom? Olha só o próximo parágrafo aqui que diz, olha, pense nas brigas que já teve com seu irmão ou irmã, caso você tenha irmãos, tá? Qual foi o principal motivo? Veja a lista abaixo e analise com cuidado. Bom, quando a gente briga, não é do nada, né, minha gente? Você, geralmente, quando a gente briga com o outro, né, com a outra, por exemplo, né, quando a gente briga com os nossos irmãos, existe um motivo. Qual é o motivo? Vamos dar uma olhadinha na lista aqui embaixo? Então, ó, primeiro ponto, objetos, tá? Olha o que diz aí, ó. Meu irmão pega emprestado minhas coisas sem pedir. Se você tem irmãos, eles agem assim? Ou você age dessa forma? Você costuma pegar as coisas dos outros emprestado, né? E não pede? Porque você é desse jeito? Olha, isso pode causar briga, né? Isso pode causar confusão aqui, ó. Ou pode tirar a paz da família, tá certo? Segundo ponto, ó. Conflito de personalidade. Meu irmão é egoísta ou tenta controlar minha vida, tá? Você tem irmãos assim? Que ficam falando mal e irritando você, né? É, tentando controlar a sua vida. Irmãos mais adultos, né? Irmãos mais velhos, né? Eles costumam fazer isso, tá? Então, se costumam, tá certo? Você tem que aprender a lidar com isso. A gente vai dar aqui algumas dicas, tá? Para que você possa aprender a lidar com isso, tá? Então, vejam que quando a gente tem irmãos assim, né? É meio difícil, né? Porque eles se tornam egoístas, só pensam neles mesmos, né? E ainda querem mandar na gente, né? Ainda querem mandar no irmão, né? Mandar ele fazer tudo o que eles bem entendem, tá certo? Olha o terceiro ponto aí, ó. Privacidade. Meu irmão entra no meu quarto sem bater, lê meus e-mails ou mensagens de texto sem pedir. Isso aí é complicado, né, minha gente? Então vejam que o garoto lá, né, não respeita o outro ou a outra, né? Não respeita, né? Ele entra, pega as coisas, lê os e-mails, que isso daí é particular, né? E assim por diante. E outros aí motivos que surgem, né? Então vejam que todas essas situações aqui, ó, causam o quê? Causam conflitos, né? Ou seja, causam brigas dentro de casa, né? Então assim, tira a paz da família. Aí às vezes, quando começa uma confusão, o pai e a mãe têm que se meter, né? Porque se eles não se meterem, o que pode acontecer? Os dois podem até se machucar, né? Bater um no outro, né? E assim por diante, tá?
Agora veja aqui o próximo parágrafo, olha o que ele diz. Se seu irmão o incomoda o tempo todo, dando ordens ou invadindo seu espaço, talvez seja difícil não guardar mágoa. A gente fica bravo às vezes, né? A gente fica ressentido, reclamando, né? Mas olha o que diz o texto. Mas, se você guardar mágoa, isso resultará numa explosão de raiva. Assim como espremer o nariz, com certeza causará sangramento. E isso só vai piorar o problema, tá, minha gente? Então, olha só. Ficar guardando aquilo, né? Ou seja, lembrando daquilo, não falando nada, né? A gente fica guardando, guardando. Depois a gente vai ficar com ódio disso, né? Porque a mágoa vira ódio, né? E aí a gente vai ficar com raiva o tempo todo da pessoa e isso vai acabar fazendo mal para nós aqui, olha, para o nosso psicológico, tá bom? Sendo assim, olha o que diz o próximo parágrafo, tá? Como você pode evitar que um aborrecimento vire uma briga feia? O primeiro passo é identificar o verdadeiro problema, tá? Então, olha só, houve uma discussão, tá certo, dentro de casa, e aí você precisa, entre você e seu irmão, né? Então você precisa descobrir qual o motivo do problema. O que foi que levou vocês a brigarem, tá? O que foi que levou vocês a se desentenderem, tá certo? Então, olha aqui a dica. Passa lá para a página, tá certo? Passa lá para a página 20, tá? Porque assim, nós estamos falando de aprender a manter a paz, né? Então, para manter a paz, a gente precisa entender, né? Enxergar, por exemplo, quais são as coisas que estão atrapalhando a gente, ou que estão causando briga, tá? E aí, ir direto no ponto, né? E tentar resolver o problema, tá certo? Ou seja, a melhor maneira de resolver o problema é conversando com a outra pessoa a respeito do que ela faz. Imaginemos aí que você tem um irmão, né, que não respeita, por exemplo. Ele entra no seu quarto, ele bagunça tudo, tá? Então o que acontece? A melhor maneira de você resolver isso é conversando com ele e deixando claro a importância dele não fazer mais isso. Agora, se ele continua, aí você precisa conversar com seus pais, né, para que eles conversem com ele e ele mude de atitude, ok? Para que vocês possam manter a paz, né, e um respeitar o outro na família, tá bom? Sendo assim, dessa forma, tá? A gente consegue manter o equilíbrio, manter a paz, né? Um respeita o outro e as pessoas vivem felizes. Não é assim que funciona? Agora, olha só, na página 20 aqui, nós temos aí, por exemplo, né? Nós temos algumas sugestões de como resolver e evitar, né, conflitos em casa. Então, vamos aqui à primeira sugestão, tá? Estabeleça algumas regras básicas. Então, é importante que você diga, olha, eu não gosto que mexam nas minhas coisas, eu não gosto que entrem no meu quarto sem me pedir, eu não gosto que leiam meus e-mails, eu não gosto que façam isso, isso, isso. Deixar claro, tá? É de suma importância você deixar claro para alguém, tá? O que você gosta e o que não gosta de fazer, tá bom? Que quando você faz isso, você está ajudando a pessoa a entender que ela não pode fazer o que ela bem entender, tá? Ela precisa respeitar, ok, o seu espaço, que muitas das vezes é o quê? É o seu quarto, não é isso? Ok? Muito bem. Aí eu vou ler o parágrafo aí para que você possa analisar um pouquinho a situação, tá? Olha só. Veja o que você marcou que causa conflito entre você e seu irmão. Daí criem juntos algumas regras que sejam boas para os dois e que ataquem a raiz do problema. Por exemplo, se o motivo da briga é pegar as coisas um do outro, a primeira regra poderia ser: sempre peça antes de pegar algo. A segunda regra poderia ser: respeite o direito de seu irmão de dizer o que não quer emprestar, ok? Então, pedir algo, né, gente? Né, minha gente? Pedir algo para alguém é de suma importância. É importante que o irmão lá, né, que a irmã peça, né? Eu posso pegar algo? Eu posso pegar tal coisa? Você me empresta? Aí é outra coisa, outra história, né? Mas se a pessoa não pede, né, se ela vai invadindo, né, e pegando sem emprestar, aí isso é problema, né? Isso causa briga, isso causa confusão, né? E irrita o outro, sem dúvida irrita, né? Muito bem. Então, quando você faz isso, né, a pessoa está respeitando o outro. Vamos agora ao segundo, tá? A segunda sugestão. Siga você mesmo as regras, tá? Por exemplo, se quer que seus irmãos respeitem sua privacidade, você também deve bater na porta antes de entrar no quarto deles ou pedir permissão,
antes de ler os e-mails e as mensagens de texto deles. Tá vendo, gente? É aquela questão, aquela regrinha básica, né? Eu não vou, tá certo? Eu não vou querer pro outro o que eu não quero para mim, tá bom? Então, se eu quero que o outro me respeite, eu primeiro preciso fazer o quê? Respeitar o outro, não é isso? Se eu quero, tá? Se eu quero que o meu irmão bata na porta e peça licença, né, para entrar, eu também tenho que fazer a mesma coisa no quarto dele, ok? Então, fazendo isso, eu estou mantendo a paz, estou mantendo o equilíbrio, estou respeitando o meu irmão, tá certo? E assim por diante, tá? É a melhor maneira da gente resolver os problemas, né? Ok? Vamos à terceira sugestão agora. Não se ofenda facilmente, tá? Já ouviram falar de pessoas que têm o pavio curto? Sabe o que é isso? São pessoas que se irritam muito fácil, né? Que ficam bravas muito fácil. Olha o que diz o parágrafo aí, ó. Se você se ofende facilmente, sua vida será muito infeliz. Com certeza seus irmãos vão fazer ou dizer coisas que ofenderão. Por isso, tente não se aborrecer com as coisas que os outros dizem, tá? Então a questão é não ligar, não ligar para o que os outros falam. Tem pessoas, tem irmãos na família, né, que querem só aborrecer a criança, né, o menorzinho, não é isso? Tem irmãos mais velhos que gostam de ficar tirando sarro, por assim dizer, com a criança mais jovem, né? Então, criança menor. Então, o que, que eles fazem, né? Eles ficam fazendo gracinhas, né? Tocando no cabelo, às vezes no corpo, né? Fazendo gracinha com outro irmãozinho. Então, o que, que a gente faz? A gente não liga, a gente sai dali, dá uma volta, né? Evita contato com aquela pessoa, né? Nesses momentos aí, né? Para evitar que a gente fique chateado, né? Ou que cause, que gere uma briga ali, tá certo? Ok? Muito bem, vamos agora ao quarto ponto. Perdoe e esqueça. Problemas graves precisam ser discutidos e resolvidos. Eu e minha irmã Raquel quase sempre conseguimos resolver nossas diferenças. Nós duas não demoramos para pedir desculpas e depois conversamos sobre o que achamos ter sido o motivo da briga. Você está vendo aqui? Olha, essas duas irmãzinhas, né? Conseguem resolver os problemas delas, né, de forma pacífica e de maneira elogiável, né? Ou seja, quando surge um problema, o que, que elas fazem? Pedem desculpas um para o outro, ok? Então isso é importante, porque você aprende a respeitar o outro e a entender que você errou, né? Ok? Então quando a gente erra, a gente pede desculpa, não é isso? E procura não fazer mais. E quando a outra pessoa também nos pede desculpa, a gente não deve ficar lembrando do erro dela, né? A gente deve esquecer. Ok, a gente deve esquecer, né? Assim como a gente gostaria que ela esquecesse o nosso erro, né? Vamos ao quinto ponto. Peça ajuda a seus pais. Se você e seu irmão não conseguem resolver um problema grave, talvez seus pais possam ajudá-los a fazer as pazes. Lembre-se, porém, que conseguir resolver desentendimentos sem apelar para os pais é um sinal de verdadeira maturidade. Existem crianças hoje, tá, minha gente, que resolvem os problemas sem que os pais saibam, né? Eles conseguem conversar com os irmãos, né? Ou qualquer outra pessoa e resolvem os probleminhas conversando, tá? Então, o que acontece? Por conta disso, né? Eles evitam estar brigando, evitam estar falando para os pais, evitam criar mais confusão, né? E assim por diante, tá? E vamos ao último ponto. Reconheça as qualidades de seus irmãos. Eles provavelmente têm qualidades que você admira. Anote uma de cada um deles, ok? Então olha só, todo mundo tem qualidade, né, minha gente? O que são qualidades? São atitudes boas que a pessoa tem, né? Então todo mundo tem isso, não tem jeito, né? Agora o que acontece? A gente tem que ficar de olho nessas qualidades e não em coisas ruins, né? Pensando maldade dos outros e assim por diante, né? Então, quando a gente reconhece as qualidades dos nossos irmãos, tá? A gente consegue ter uma vida mais pacífica dentro de casa, tá bom? Então, olha só, veja que essa maneira de agir aqui foi a maneira que a mocinha lá do começo, na página 19, tá certo? Fazia, né? Era a maneira como ela fazia, né? Ou a forma como ela agia dentro de casa com a sua irmãzinha. A gente falou aqui, por exemplo, ó, de Felícia, né? Felícia, tá certo? E falamos de Carla, que se dava muito bem com seus irmãos, né? E o que era que Felícia fazia? Junto com Carla, né? Elas seguiam exatamente essas 6 sugestões aqui, tá? Então, quando se segue sugestões, né? Para resolver um problema, para saber lidar com os irmãos e tudo mais, né?
o que acontece? As pessoas vivem melhor, né? Se sentem muito melhor, né? Vivem bem, vivem em paz, né? Isso é excelente, né? Para quem realmente para quem segue, né? Essas regrinhas a risco aí, tá bom, minha gente? Ok? Muito bem, então nós chegamos ao final do nosso texto, ok? Nós terminamos aqui a nossa aula de hoje, tá? De ensino religioso. Vocês viram que são apenas valores que nós tratamos aqui, né? Nós não falamos de religião, né? Ok? Então, o que acontece? Agora vocês vão fazer uma única atividade para hoje, tá? Qual é essa atividade? É escrever um texto explicando como é sua relação com seus irmãos em casa, tá bom? Então, no geral é isso. Você vai dizer como é que você tá, se relaciona com seus irmãos em casa. Se vocês brigam, se não brigam, se dão bem, né? Se conseguem resolver os problemas, tá? Não esquecendo que toda vez que você for, né, escrever tem que colocar um pontinho, tá bom? Então, início da frase, letra maiúscula, final da frase, ponto, tá bom? Agora, olha só, caso seja filho único ou filha única, tá? Diga o que você faria se tivesse irmãos para se dar bem com eles, tá bom? O que você faria, caso você tivesse irmãos, né, para se dar bem com eles, tá certo? Aí você pode pensar no texto que nós lemos, tá? E aí você pode comentar o que você faria caso tivesse irmãos, não é isso? Não precisa ser um texto longo, tanto que nós temos aqui poucas linhas, né, para responder essa questão, tá? Aí você pensa aí, analisa e responde, beleza? Ok? Então, minha gente, olha, chegamos ao final da nossa aula de ensino religioso, tá bom? Quero agradecer a todo mundo, tá certo? Que se esforçou, né? Para acompanhar essa aula do começo até o final, nós temos aí 26 minutos de vídeo, né? Até agora, tá bom? Então, eu peço que vocês façam com muito cuidado, com muita atenção, para que vocês não errem ao fazer a resposta de vocês, né? Ou ao construir a resposta ou as respostas de vocês, tá bom? Amanhã, sexta-feira, nós teremos aula de língua portuguesa, tá bom? E essa aula de língua portuguesa aqui, minha gente, olha, na verdade, não será gravado nenhum vídeo, tá bom? Com relação a essa aula. O que será gravado é um áudio, tá? Explicando o que vocês irão fazer amanhã para a língua portuguesa, tá bom? Que é uma atividade prática. Vocês irão fazer a atividade e mandar para o professor, tá? Enviar para o professor, tá bom? Mas eu digo amanhã isso para vocês, tá certo? No áudio, tá bom? Então, olha, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer muito grande, tá bom? Estarmos juntos, né? Para mais essa aula de hoje. Desejo um bom dia para vocês, tá? E sucesso no exercício de hoje, beleza?